Olá, sou Ana Cláudia Campos de Santos, doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Ciência Política pela Universidade Federal de Pelotas. O título do meu trabalho é Discursos pró-direita nos anos 60 no Brasil. Este trabalho é parte da escrita da minha tese, que busca identificar o discurso da direita pela própria direita no regime autoritário brasileiro. Assim, no primeiro momento, enxergamos o quão é importante identificar as condições de emergência que levaram a direita ao poder em 1964. Para isso, nosso principal aporte teórico se dá pela teoria do discurso desenvolvida por Ernesto Laclau e Chantal Mouffe. Tais autores enxergam que a realidade ela é construída a partir de um contexto histórico e se dá, sobretudo, pela articulação de diversos discursos. Nesse sentido, nós tomamos que o golpe de 1964 ele se dá exatamente pela articulação de movimentos civis pró-direita e de discursos que se fortaleceram a partir do que aponta a literatura sobre o tema 1962-1963. Dessa forma, a nossa metodologia está baseada numa análise qualitativa, a partir da nossa seleção de documentos oficiais dos principais movimentos que se colocaram na época. Movimentos esses de cunho econômico, de cunho moral e político. A título de exemplo, poderíamos colocar como o IPES, o IBAD, o CANDE, a União Cívica Feminina e até mesmo a ADESG. Assim, a nossa pesquisa inicial mostra que 3 principais movimentos ocorridos, sobretudo a partir de 1964, mostram que a direita ela se sente ameaçada e, ao mesmo tempo, e por isso, ela precisa se colocar no cenário. Então, seus discursos vão se articulando e se colocando tanto em esferas do legislativo como próprio de instrumentos civis na sociedade. Ou seja, pela formação de associações, de círculos, de institutos. Dessa forma, no primeiro momento da nossa análise, para encontrar essas condições de emergência, nós enxergamos que se torna imprescindível identificar os discursos em torno da marcha com Deus pela família, pela liberdade, também da revolta dos marinheiros e do comício da Central. Todos esses 3 acontecimentos, eles se deram de forma em que a direita, ao se ver ameaçada, identificou aspectos centrais da era Goulart como propícios a estabelecer uma desordem no Brasil. Dessa forma, elementos como ataque à Constituição, ameaça de estabelecimento do comunismo e ataque às liberdades democráticas e à fé cristã são os principais elementos que estão colocados nessas condições de emergência. Nesse sentido, podemos entender que, para esses movimentos pró-direita, as condições de emergência podem ser identificadas em torno de uma grande questão, que seria o nacionalismo. Então, questões como a proteção da Constituição brasileira, questões como a fé cristã cada vez mais abalada, são aspectos chaves para compreendermos que essas condições de emergência, elas se colocam a partir desses aspectos, ou seja, as condições de emergência que podem ser identificadas, que possibilitaram o fortalecimento e a levada do poder pela direita a partir de 1964, estão relacionadas diretamente com elementos que Goulart colocou acerca das reformas de base e do plano trienal, sobretudo, porque são 2 elementos muito importantes que ameaçam diretamente questões caras desses movimentos pró-direita na época, sobretudo pela quantidade em que o Estado iria interferir em aspectos sociais e econômicos da sociedade brasileira. Então, de uma forma geral, se formos pensar, é a questão do nacionalismo que se coloca como o principal elemento para a direita e que, posteriormente, acreditamos, com o desenvolvimento da tese,
vai demonstrar que os aspectos econômicos, políticos e morais da sociedade, esses aspectos eles foram se recolocando de uma forma completamente diferente e assumiu o cenário hegemônico a partir de 1964.